Olá pessoal, aqui é Tânia Korndorfer. Eu sempre falo sobre o que é alimentação, a relação entre saúde e alimentação. Sou professora e pesquisadora na área de alimentação e saúde. E hoje quero falar um videozinho mais longo e completo sobre a enxaqueca e dores de cabeça em geral. É a prevenção e a cura, tá? A enxaqueca ela tem várias causas, sendo entre elas a primeira, um corpo continuamente intoxicado, e segundo, uma alimentação, a pessoa faz uma alimentação acidificantes, e essas duas razões sobrecarregam o fígado, o qual lança um sinal vermelho através de dores de cabeça. Só reiterando aqui que esta é minha opinião, tá? Os médicos e outros trabalhadores na área da saúde podem ter outras opiniões, mas essas opiniões que eu vou dar hoje são as que eu tenho usado entre as pessoas conhecidas e tem funcionado muito bem. Tá? São só dicas naturais, tá? Então eu vou passar uma reeducação de hábitos para prevenção da enxaqueca ou cura dela, né? Número 1. Faça uma restrição calórica para uma contagem de calorias no dia total nas refeições de 1.500 calorias para as mulheres e 2.000 calorias para os homens. E esses números é a zona de terapia para qualquer doença, tá? Você pode comprovar isso no livro Pare de Envelhecer com o Ponto Z, do doutor americano Sears, tá? Segunda dica para a enxaqueca: fique sempre com uma leve fome o dia inteiro, isto é, não coma demais, só satisfaça 80% da sua fome. Se comermos muito, o fígado fica sobrecarregado e sinaliza com dor de cabeça. Temos de prestar atenção aos sinais, pois denunciam que estamos estressando nosso organismo, o qual mais tarde pode assim gritar com doenças mais graves. Primeiro o nosso corpo grita ou fala através de sintomas mais leves, uma leve dor de cabeça, e essa dor de cabeça vai aumentando, vai virando enxaqueca. Número 3. Elimine os seguintes produtos altamente calóricos ou tóxicos, tá? Anote lá: açúcar, especialmente açúcar branco. Apesar que o açúcar mascavo hoje já é misturado, né? É açúcar branco pintado, então cuide muito. Adoçantes artificiais são extremamente tóxicos. Produtos processados ou industrializados, embutidos, conservas, vinagre, só o vinagre artesanal, aquele natural que pode, tá? O vinagre você pode substituir por limão ou vinagre de fermentação natural. Todos os produtos que contêm um trigo branco ou trigo enriquecido, café. É permitido um café fraco que você pode tomar. Elimine refrigerantes, o sal refinado, troque por sal rosa ou sal natural moído, não refinado. Aquele que não é bem branquinho, tá? Elimine chocolates, docerias. As docerias provocam dilatação das veias
no cérebro e na cabeça e provocam dor. Diminua drasticamente os farináceos e amidos em geral. Elimine cucas, bolos, bebidas alcoólicas. O álcool é muito tóxico para o fígado, até mesmo o vinho, né? Se você gosta muito de vinho, apenas, eu diria, você sabe mais ou menos a quantidade que o seu organismo tolera, mas em geral é meia tacinha por dia. Ou se você gosta muito de cerveja, um copo pequeno só, né? E caipirinha, olha, só uns golinhos, umas bicadinhas, tá? E com pouco açúcar. Também retire da alimentação tudo que tenha glutamato monossódico, escondido, que está escondido em comida industrializada. E também cuidado com temperos prontos, né? Ele tem escondido glutamato monossódico, açúcar, vinagre, que mais? Sal refinado, óleos refinados, né? Tem coisa escondida. Então evite coisas industrializadas. Tente fazer suas próprias comidas em casa e que sejam o mais natural possível. Sempre pergunte se tem na natureza, né? Tem um médico que fala, tem na floresta amazônica? Pode comer. Se não tem na floresta amazônica, não pode comer. Ele quer dizer que são coisas industrializadas. Então, eu ainda estou na lista de coisas que você deve eliminar da sua alimentação, tá? Frituras, gordura ruim é apenas da carne vermelha, tá? Você pode comer um pouco das outras gorduras boas, que são gorduras boas são de óleos vegetais prensados a frio, gordura de coco, aliás, óleo de coco virgem, né? Gordura de porco, mas não de porco que vem de granja. Tem que ser de porco criado assim de modo caseiro, né? Senão a gordura daquele porco tem muito químico. Outra coisa que é pesada para o fígado é amendoim. Agora, se você cultiva amendoim na sua própria horta, você pode comer o amendoim não torrado, orgânico. E melhor ainda se você pré-hidratar, como todas as sementes, na noite anterior e lavado no dia seguinte. Aliás, você deve fazer isso com todas as nozes e sementes. E fuja de nozes rançosas que tenham nos supermercados. As nozes e as sementes rançosas viram veneno. Então você deve sempre comprar essas coisas, essas sementes e oleaginosas, sempre deve comprar nas casas naturais, porque eles são mais cuidadosos que os supermercados. E você pode provar antes para ver se é fresquinha, se ela é docinha, tá? Quando ela começa a ficar velha, ela perde o gosto
não é mais docinha e começa a ficar com gosto rançoso. Também elimine leite e derivados do leite. A não ser que você consiga leite de vaca direto do produtor, mas do produtor assim caseiro, do pequeno produtor que não usa muito antibiótico ou hormônios, tá? E o leite não pasteurizado, ou o kefir de leite não pasteurizado você pode consumir. Porque na pasteurização se perde as bactérias naturais e aí ele fica indigesto o leite. Por isso em casa você nem deve, quando você comprar o leite orgânico, né, o leite direto da vaca, você não deve fervê-lo, só esquentá-lo. E não beba leite demais, né? Mesmo que seja do pequeno produtor e não pasteurizado. Consuma pouco leite e pouco queijo. Se você consumir queijo, que seja queijo só queijo fermentado, tá? Porque por causa da lactose, que é difícil de digerir. Tudo que é difícil para o corpo digerir gera estresse no corpo e pode dar enxaqueca. Um outro queijo que normalmente é fermentado é o parmesão, né? Que você também pode consumir em pequena quantidade, mas não todos os dias também. Uma observação: não coloque laticínios na refeição com verduras, pois o laticínio impede a absorção do ferro, tá? Então, nada de fazer lasanhas e coisas no almoço que tem verduras, lasanhas com queijo, tudo. O brasileiro tem mania de colocar queijo em tudo, não precisa, tá? Agora a quarta dica para você curar da enxaqueca. Para adoçar as coisas que você precisa adoçar, use mel ou melado em pequena quantidade, porque é muito calórico. Lembre que você tem que baixar o número de calorias do dia, né? O mel tem que ser de origem fidedigna, puro, cru e sem pasteurização. Leia em cima do rótulo, tente conseguir mel com produtores que você conheça. E o mel é um excelente anti-inflamatório. Se você for fazer um bolo, faça sempre com bastante fruta e quase nada de trigo. Tente substituir todo o trigo por aveia, né? Farinha de aveia, ou fécula ou polvilho de mandioca, amido de milho. E diminua as quantidades de açúcar das receitas pela metade. E substitua por melado. Tenha em casa frutas doces ou frutas secas, tâmara que é doce, né? Para substituir na hora em que vier a compulsão por comer doces. Para substituir a compulsão por chocolate, que se põe... Veja, o chocolate se compõe de gordura mais açúcar. Então troque pelo que tem na natureza e é de fácil digestão. A gordura no abacate, coloque junto laranja picada, mais melado ou açúcar mascavo de boa procedência, tá? Aí você imita a composição do chocolate, né? Abacate, laranja e melado, ou mel. Pode ser também abacate, limão e mel. Isso quando você quer, você pode trocar quando você quer atacar o chocolate, né? Quando vem aquela ansiedade, tá?
Quinta dica para curar da enxaqueca. Evite ficar tenso. Tome todas as medidas para relaxar. Faça massagens, leitura, faça descanso, vá ao cinema, veja filmes de comédia em casa. Não se detenha a pensar nos problemas, nem gastar muitos minutos com sentimentos de preocupação, medo ou tristeza. Porque todos esses sentimentos negativos produzem uma química no corpo que intoxica o nosso corpo e sobrecarrega o fígado. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente entrega tudo ao nosso Senhor Jesus Cristo e descansamos nele, de que a solução dos problemas será comunicada por Ele a você. Se nos damos conta de que não temos fé, peçamos a Deus que Ele nos dê essa fé de descansar e confiar de que Ele está cuidando e trabalhando por nós. Se temos trabalhos difíceis de cumprir, peçamos a Ele que trabalhe com a capacidade dele através de nós, e Ele fará. Agora eu vou dar a sexta dica para curar a enxaqueca. Faça exercício diário ou caminhada ao ar livre. E isso por 40 minutos todos os dias, escolhendo subidas e descidas nas ruas. Você precisa acelerar o coração e de preferência na primeira hora da manhã, antes das 9 horas, para pegar também um pouco já de sol saudável. E é muito importante essa vitamina D. Você pode também sair depois das 9, não tem problema, pode pegar o sol mais forte, só coloque um chapéu e deixe os membros de fora para pegar sol na pele, né, para você ganhar a vitamina D. Sétima dica: beba por dia mais de 1 litro de água, ou chás de ervas e sucos naturais. Os chás devem ser de preferência frescos e sem ferver, faça por infusão. Não tome chás de folhas torradas, como chá mate, chá preto, café ou cevada. Lembre de ingerir tudo sempre do modo mais natural e cru possível. Coloque algumas gotas de limão na água e beba morna no inverno. O limão é desintoxicante e alcalinizante. Um organismo limpo e alcalino não adoece e não produz dor de cabeça. Toda água deve ser filtrada para se retirar o cloro. Mantenha o hábito de comprar e usar limão diariamente. Se você acordar durante a noite para urinar, deve deixar já pronta também ao lado, né, numa cômoda, uma térmica com chá ou água para beber. Reponha dia e noite um copo de 300 a 400 ml de líquido para cada ida ao banheiro. Aqui não contam os líquidos como café ou bebidas acidificantes, que são como água suja. Oitava dica para a dor de cabeça, né? Para curar a dor de cabeça. Beba em jejum um suco verde. Você vai bater no liquidificador ou passar os ingredientes na centrífuga, sem a água. Se você usar o liquidificador, vai água, né? Uma fruta cítrica doce, uma maçã média. Você também pode pôr um pouco de caldo de cana, se tiver, ou laranja doce. E uma raiz, 2 cenouras, uma beterraba e várias folhas verdes. Couve, dente de leão, rúcula, espinafre, salsa. Um copo de água filtrada, alcalinizada, né? Filtrada em filtro de barro, sem cloro.
e uma colher de linhaça hidratada desde o dia anterior e lavada em peneira no dia seguinte. Então você liquidifica bem os ingredientes e com peneira fina e bebe. Você joga fora o bagaço. A nona dica: durma 8 horas por noite. Não, porque você precisa separar tempo também para tirar soneca depois do meio-dia. E à noite é muito importante você adormecer antes das 11 horas, pois após esse horário o corpo nunca mais descansa direito. Também a janta, a última refeição deve ser até no máximo 19 horas. Tá? A falta de um sono reparador durante a noite também sobrecarrega o fígado, que não consegue fazer direito o seu trabalho. Consequentemente, ele protestará com dores de cabeça, desde leves a intensas. Devemos dormir um período de mais ou menos 8 horas, podendo dividir isso entre a noite e o dia, com uma soneca à tarde, que é muito saudável, né? Como eu já falei. E tente dormir num ambiente bem escuro, né? E a partir das 20 horas, você deve baixar a iluminação da casa para penumbra e apagar telas muito iluminadas de televisão e computadores ou celulares. Nada de trabalhar em frente a telas iluminadas de noite. Décima dica: evite tomar remédios químicos, porque eles intoxicam o organismo. Trate-se com remédios homeopáticos, com médico homeopata ou naturopata. 11ª dica: ingira a gordura boa em cada refeição do dia, mas sempre em pequena quantidade por ser muito calórica. Mas você precisa da gordura boa de abacate, azeite virgem. Cuidado com o azeite de oliva. Ele é todo ele já contém óleo de soja refinado. Então, prefira os óleos mais saudáveis, como óleo virgem de coco, abacate, quais mais tem? Pode comer nozes, castanhas, amêndoas, tá? Sempre hidratadas 4 horas antes, né? Ou na noite anterior e lavadas depois. 12ª dica: não esquente os óleos, porque viram tóxicos. Só o óleo de coco ele pode ser esquentado. Também a banha de porco você pode esquentar, ela não estraga, ela não fica tóxica. Se você precisar refogar alguma coisa, use o óleo de coco, né? E apenas unte finamente o fundo da panela, porque sempre todas as gorduras são muito calóricas e nesse ponto você deve diminuir as calorias do dia, né? Porque a restrição calórica é o ponto de cura para todas as doenças. 13ª dica: faça uma experiência de fazer compressas com gelo sobre a parte da dor de cabeça por 10 minutos. Né? A compressa fria ou gelada, ela é anti-inflamatória e também ela trabalha contra a dor, mas faça uma experiência, né? Talvez para você pode aumentar a dor, né? Você experimenta o que lhe faz bem.
Nosso organismo fala, então escute o que ele fala. 14ª dica: evite anticoncepcionais químicos e tente substituí-los por outros métodos não danosos à sua saúde. 15ª, não faça reposição hormonal. A prática da restrição calórica ajudará seu corpo a voltar a produzir hormônios. 16ª dica: não fique mais de 5 horas sem se alimentar durante o dia. Até 5 horas sem se alimentar pode, você vai tomando água nesse período. À noite, sim, você pode e deve ficar por 12 horas ou mais sem se alimentar, apenas tomando água, pois é o tempo de desintoxicação do organismo. Como eu já disse antes, não coma nada após as 19 horas, nem durante a noite toda, para não interromper a desintoxicação que é feita durante a noite. 17ª dica: tome uma colher de cloreto de magnésio diariamente, colocando de manhã na água ou no suco. O cloreto de magnésio é um salzinho que você compra em sachê na farmácia e você coloca 1 litro de água. Coloca esse salzinho num litro de água que você deve guardar em geladeira num vidro. E você pode tomar uma colher por dia. Ele ajuda a fixar o cálcio onde precisa e elimina o cálcio onde não precisa, né? Em calcificações ou pedras nos rins. Nós precisamos do magnésio para regular o metabolismo e ativar o sistema imunológico. Se você se alimenta de bastante verduras e frutas orgânicas, aí estará recebendo já magnésio suficiente e não precisará repor. Se você ingeriu muitos doces na vida que consumiram muito dos seus minerais, então tome o cloreto de magnésio por pelo menos uns 3 meses. O cloreto de magnésio se encontra a granel, né, em farmácia, em sachês, tá bom? Também você pode pedir ao seu homeopata ou naturopata para ele receitar o magnésio quelado que se prepara em farmácia de manipulação. 18ª dica para a enxaqueca e dores de cabeça. Para curar. Nosso corpo precisa de frutas ácidas. Maçã, abacaxi, laranja, banana pela manhã. Então comece seu dia com frutas, né? E elimine o pão, no máximo como um pouco de tapioca, depois da fruta. A fruta sempre deve ser comida antes. Então quando você levanta, primeiro você toma água com limão, depois faz o suco verde, depois faz o seu café da manhã com frutas primeiro. Pode pôr uma aveia por cima, coco ralado, fresco ou congelado. E depois pode, se ainda tem fome, pode comer um ovo ou uma tapioca. E pode tomar uma xícara de café, se você gosta muito de café, depois disso. E à noite, se você for comer frutas à noite, você deve comer frutas doces. Então, as azedas de manhã, as ácidas de manhã e as doces à noite. As doces são a laranja lima, laranja do céu, né? Lima da Pérsia, caqui, mamão, melancia. Né? Varia as frutas, evite frutas importadas por causa dos processos artificiais de preservação. Coma as frutas preferencialmente sozinhas, longe das outras refeições, pois elas passam direto do estômago para os intestinos, sendo digeridas em lugar diferente da outra comida, que fica muito tempo no estômago.
E aí ficam elas paradas junto, fermentando e não sendo aproveitadas. 19ª dica. Reduza o consumo de carne, tá? Restrinja a carne digamos, um dia sim, um dia não, e alterne comendo ovos orgânicos. E troque por peixe assado, não frito, ou frito em gordura de coco. Evite coisas de granja, como frango e ovo de granja, tá? Tente encontrar carnes e ovos. Pode comer carne de porco, que a gordura não faz mal, mas sempre tentar achar coisas caseiras, orgânicas, tá? Os ovos é interessante, você pode comer todos os dias à noite com omelete, né? Omelete com verduras. Porque o ovo é completo e muito vitaminado. Ele faz muito bem pra gente. A gordura dele não faz mal. Ela não gruda, como as pessoas acham que gruda nas veias, não. O que gruda nas veias e no fígado são os óleos refinados. Todos aqueles óleos do supermercado, todos eles. Não compre nenhum. Não use nenhum. Não frite coisas em óleo de soja. Se você tiver que fritar alguma coisa, use banha de porco ou óleo de coco. Você não precisa comer muita proteína de animal, de carne que eu tô falando, porque você adquire isso nas verduras. O corpo produz proteína a partir de verduras. Desculpe. A partir dos grãos, como feijões. E a partir de tubérculos, como a mandioca. A mandioca tem proteína. Outro tubérculo muito saudável é a batata doce. E você pode comer feijão com farinha de mandioca, branca, não torrada. E ela é melhor do que o arroz. O arroz é muito amido, muito calórico, né? Muito glicêmico. Tente não colocar defumados no feijão. Tempere apenas com alho cru, tomate, cominho e folha de louro. Porque os defumados e os embutidos contêm nitritos e nitratos muito prejudiciais à saúde. São conservantes muito ruins que tem nos defumados. Às vezes no interior você consegue defumados, carne de porco